Muito boa tarde, Santa Catarina. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro. Começa agora a versão SC do Jogo Aberto, ao vivo para todo o território catarinense. É um grande prazer ter você aqui comigo, assim como é um grande prazer para nós, produção, apresentação, toda a equipe técnica, pessoal que está envolvido lá em cima, ter a presença dele, Claudionir Miranda, em mais um Jogo Aberto SC. Você vai dar uma olhadinha nos destaques do programa, vamos falar sobre todos os times, mas é claro que o destaque especial, não sei nem se dá para usar a palavra de especial, mas o destaque maior que ele vai dar é para a situação do Juninho, meio-campista do Figueira. Principal contratação alvinegra, sai de campo com tornozelo fraturado. O local fraturado foi imobilizado ainda no gramado e Juninho foi levado de ambulância a uma clínica da capital. Argel Fux não poupa adjetivos para jogador envolvido na fratura. Isso é entrada criminosa, isso é para você preso. Abatido, Amaro Júnior relembra a passagem de Ceará pela base do Furacão. Esse menino do Ceará, assim, ó, é um trabalhador de boa índole, tem toda a sua formação aqui dentro do Figueirense, inclusive. Juninho vai passar por cirurgia no início da tarde. O médico do Figueirense irá conceder uma entrevista coletiva sobre o caso e estipular um prazo para a volta do jogador. Chape vai bem nos 2 amistosos do fim de semana, mas Eutrópio fala que time precisa melhorar sim. A qualidade na posse de bola é importante e a velocidade que a gente pediu. Também vamos falar e debater sobre o jogo treino do Joinville, o amistoso do Criciúma e também o amistoso do Leão da Ilha. E evidente, todos os times de Santa Catarina aqui tem vez. Se não sai daí, a gente volta já já. Muito boa tarde mais uma vez, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. Agora, 12h35, sempre lembrando que o programa você faz conosco através das redes sociais. Para interagir com a nossa equipe, através da nossa fanpage do Facebook, é fácil. Aí você escreve lá na fanpage, o recado vai pro Instagram, tá rolando aquela promoção de uma belíssima camisa polo do Jack e também o vestido. Joga aí pra nós aí, professor. Esse aqui primeiro é a camisa polo. É a camisa polo do Joinville. Beleza? Tá lá, ó. Já tá rolando sorteio. Essa semana sai o resultado. Belíssima camisa polo da rapaziada da... Eventual, né? Não. Da Templo. Eventual, cara. Não é que seria eventual. Pessoal aí do Jack, então participa com a gente. Além da polo, pra rapaziada do Sexo Frágil, temos essa aqui, ó. Ó, belíssimo vestido também do Jack. Minha filha vinha em casa, sabe, Claudinha? Ela disse assim, pai, eu quero aquele vestido mostrando na televisão. Daí eu falei, conversa com a tua mãe. Daí a mãe dela não deixou, não sei porquê. Mas enfim, tá aí, ó. Vestido do Jack Tricolor, belíssimo vestido. Tá valendo nosso Instagram, @jogoabertosc. Desconfia que a patroa não deixou a menina Não, concorrer? não desconfio não. Acho até que pelo tamanho Deve ser, da deve menina. ser, deve ser. É o tamanho do vestido. Pois não bem. casaria. Também acho. Foi por aí. Claudionir Miranda, infelizmente, o fim de semana foi trágico para o Figueirense, afinal de contas. A principal contratação alvinegra para a temporada 2015 vai ficar fora dos gramados durante um bom tempo. E a pergunta feita justamente nas manchetes, azar ou imprudência? No mínimo, imprudência, o jogador Ceará que infelizmente acabou atingindo o Juninho. Uma jogada na meia cancha desnecessário, aquele tipo de lance final de amistoso já. Aliás, a pergunta que fica é o seguinte, você tirando a grande maioria ou a maioria dos amistosos, o que foi que sobrou? Foi que você viu de novo os amistosos realizados no futebol catarinense? Acho que pouca coisa, viu? E infelizmente, o fato mais forte que ficou de todos os amistosos foi esse, o Juninho tá fora do Campeonato Catarinense. Pois é, aí o menino Ceará foi formado na base do Figueirense, volante. Ano passado ele foi emprestado do Figueira para a equipe do Guarani, venceu o contrato dele com o Guarani, aí ele assinou para essa temporada com o Figueirense. Tinha acabado Venceu o contrato dele com o Figueirense e ele assinou com o Guarani. Exatamente, obrigado pela correção, Claudinho. Venceu o contrato dele com o Figueira, aí assinou para essa temporada com o Bugre de Palhoça. Aí a saída do Juninho, chorou muito, mas, Claudionir, o menino, olha, o Ceará realmente, como você bem disse, é aquele 1 segundo de apagão, né? Porque não dá pra se acreditar que um cidadão tem um caráter desse tipo, né? Não foi deliberado. Você não vai dizer assim, olha, o Ceará
pensou em tirar o Juninho de campo, pensou em tirar o Juninho do campeonato, nada disso. O Ceará foi pro lance de uma forma totalmente imprudente, o lance de meia cancha. E aí o que sobra de jogo treino, que sobra de amistoso, e infelizmente, o ponto mais forte de tudo isso foi esse lance aí. Olha só, o Juninho dominou, deu o tapa na bola, o Ceará perdeu totalmente o tempo da bola e entrou já rasgando. No momento que ele está rasgando, no lance de meia cancha, foi totalmente prudente, pegou só o tornozelo, já veio para tempo da bola. A bola está na frente, ele perdeu totalmente. Então, quer dizer, foi realmente um apagão, uma expulsão merecida. Tem gente que defende que ele deva ser, inclusive, ficar fora do futebol no mesmo tempo do Juninho. É um ponto a ser pensado, a ser discutido, até porque os jogadores têm que realmente ter cabeça no lugar. Não teve esse menino, o Ceará, infelizmente, sua carreira vai ficar marcada por esse lance. Ele tirou o Juninho do campeonato catarinense e não só do catarinense, bem mais. Assim, ó, o Heracles teve no Avaí uma contusão semelhante, também ficou um longo período, né? O Weber também teve uma contusão semelhante. O que a gente viu foi isso, né, Chloe? Quem cometeu a contusão, a fratura, nesse caso a fratura, né? Acaba ficando, de certo modo, impune. Claro, vai pegar os jogos de suspensão e tudo mais. Porém, eu acho que uma punição um pouco mais severa, ficou 6 meses, o cara também fica 6 meses parado. Mas porque... amistoso não leva isso, viu? Do quê? Amistoso não leva essa punição. É bem lembrado. Amistoso não leva essa punição. É bem lembrado. A defesa existe, mas nada fala sobre isso. O amistoso leva a expulsão dos jogadores e simplesmente acabou isso. Porque não Ele vai... saiu daquele jogo. Aliás, o jogo acabou aí, né? A partir daí o jogo foi encerrado. O Argel lamenta muito a principal contratação do Figueirense. Está fora do campeonato estadual. O menino foi totalmente imprudente, uma entrada desleal com relação ao futebol, pode-se dizer isso. Eu não diria que foi deliberado, que foi premeditado, nada também disso. Não, também não. Isso não faz parte, acho, do vocabulário do jogador profissional de futebol. E o menino, infelizmente, vai ter sua carreira marcada por esse lance. E o Juninho vai ter sua carreira marcada a ficar fora do futebol. Entenda assim, Coronel, o cidadão dá um carrinho, seja para qual lado, por cima, por baixo, por trás, pela frente, o cara assumiu um risco. E o carrinho é uma jogada perigosa. Ele assumiu o risco, assumiu o risco sim. O futebol é um esporte que se joga em pé, né? Então, você dá um carrinho, você vai assumir o risco. O risco é o quê? Quebrar a perna do jogador e ser afastado. Coisa que não acontece. Pelo menos não tem acontecido. Em um afastamento do jogador, em outras oportunidades, isso vai ser pensado, pelo menos antes, e discutido. Eu acho que deve ser pensado, como deve ser repensado essa questão de fazer amistosos. Lembra que nós falamos sobre isso aqui na sexta-feira? Lembro. Contra equipes que disputam o mesmo campeonato. Isso é complicado, a rixa existe e não foi esse o motivo também do lance que aconteceu. Infelizmente vai ficar marcado. Agora entendo o seguinte, tem que se repensar essa questão de amistoso, porque o que vai ficar mais marcado de todos os amistosos feitos, e não foram poucos, Marcelo Dias faz um hoje ainda contra o Paraná, vai ser esse lance em que o Juninho fica fora do campeonato. Dá passando na nossa fanpage no Facebook, muitas manifestações e perguntas da torcida do Figueira. O André Miranda tá dizendo aí, ó, força Juninho, força Figueira. O Patrício Valdir da Silva fala assim, ó, entrada displicente ou maldosa, Claudionir? Olha, esse tipo de entrada você corre o risco, ela acaba sendo mais maldosa do que displicente. Não foi premeditado, o jogador não pensou deliberadamente nisso, mas infelizmente acabou acontecendo. É uma situação que o Ceará tem que rever com relação também ao seu futebol. Também participação do Lucas Fac, abre espaço para o André Santos, Claudionir. André Santos, que estava fora já de qualquer possibilidade de estar no Figueirense, abre espaço sim, o Figueirense está precisando de camisa 10. Leonel Lisotti também falando sobre o Ceará, não concorda com a opinião do Amaro Júnior, que apareceu na escalada, né, nas manchetes. Jaime Vieira, 44 segundo tempo, no meio de campo, amistoso que estava empatado, pergunta, precisava desse carrinho? Claro que não. Esse é o fato que nós estamos colocando. Finalzinho de amistoso, pelo amor de Deus, era um lance para simplesmente tentar fazer a cobertura, nada mais do que isso. Olha só, ele dá o tapa na bola. No momento que ele dá o tapa, o jogador perde tempo da bola do Ceará. Aí o Fabrício Carlos faz uma pergunta interessante. A diretoria tem que ir ao mercado atrás de um novo camisa 10. Tem alguém no elenco, Claudionir, que pode fazer essa função hoje? Vai ter que ter, né? Léo Lisboa. É esse o jogador que poderia fazer essa função. Ainda não está no ponto que se esperava. Agora é bom lembrar que o Marquinhos, capitão do Figueirense, inocentou o Ceará, viu? Inocentou o Ceará com relação ao lance. Sim, ele chegou a dizer que foi lance de jogo. Lance de jogo, coisa de futebol. Acontecendo. Realmente o garoto, é aquilo que eu digo, não foi nada premeditado. Ele acabou assumindo esse risco, infelizmente, acabou sobrando para o Juninho. Muito bem, 12h43, nós vamos para uma rápida parada depois do intervalo. Tem muito mais aqui no Jogo Aberto SC. Você não sai daí, hein?
O Leão da Ilha não saiu do zero no último amistoso antes do início do Campeonato Catarinense. Definir uma maneira de jogar, pôr essa equipe para rodar em 2 coletivos para que a gente dê um entrosamento um pouco melhor. Foi o último teste antes da estreia no Catarinense. A equipe está de parabéns ter feito um bom amistoso, mas sabemos que temos muitas coisas ainda para melhorar, para acertar. Mais importante do que o jogo ou o placar foi esse lance, que encerrou a partida antes dos 45 do segundo tempo. É uma tragédia, né? Porque a entrada é uma entrada criminosa. Pô, os nossos atletas estão todos tristes, muito tristes. E a gente espera que o atleta do Figueirense tenha uma recuperação rápida. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Meio-dia e 45 minutos, voltamos com o Jogo Aberto SC. Alô, torcida do Joinville, participe do nosso Instagram. Um belíssimo vestido, estilo polo, para as mulheres, é evidente. Mas também, né, Claudiane? Né? Hoje em dia, meu irmão. Não pode, mas você está insistindo nisso, né? Vamos deixar o público feminino levar o vestido e acabou. Pronto. Beleza, obrigado por me ajudar mais uma vez. Então, também para o público masculino, uma belíssima polo. Entra lá, @JogoAbertoSC, nosso Instagram. Tem lá dizendo tudo direitinho o que você tem que fazer para ganhar ou o vestido ou a camiseta polo. Pois bem, vai começar amanhã, aqui no Jogo Aberto SC, a nossa prospecção dos calouros de 2015. Afinal de contas, quem será que vai vingar, hein? Quem serão os calouros do Campeonato Catarinense que terão a chance de brilhar no futebol nacional e, por que não, no internacional? No ano passado, nós mostramos aqui 10 calouros. Quem será que vingou? Aqui é a resposta. Velocidade, habilidade, desarme, chute, raciocínio, passe. Todo o Campeonato Catarinense é um prato cheio dessas qualidades. E todo o Campeonato Catarinense é um prato cheio de novos talentos. O Jogo Aberto SC, desde o ano passado, antecipa quem pode ser o garoto que vai despontar em cada time de acordo com suas qualidades. São os nossos calouros. Vamos relembrar quem foram os aprovados no ano passado e saber onde eles estão agora. No Atlético de Birama, Capa foi a promessa apontada e aprovada durante o campeonato. Tanto foi aprovado que o Guarani levou ele por empréstimo. E Capa não decepcionou. Pela Série D, marcou esse golaço contra a Cabo Friense e acabou sendo nos destaques do Bugre. Esse ano, Capa voltou para o Atlético de Birama para disputar o estadual. Será que ele vai incomodar de novo? No Avaí, a promessa indicada foi o atacante Zangão. No Catarinense do ano passado, ele entrou algumas vezes e foi aprovado. No Brasileirão, ficou entre os reservas algumas vezes também, mas não foi muito aproveitado. Ele continua no Leão. Um atleta que foi emprestado pelo Avaí ao Marcelo Dias no início de 2014 foi Anderson Lopes. E no Marinheiro, o atacante voou, fez 6 gols e se tornou o destaque do time. O Avaí, que não é bobo nem nada, trouxe ele de volta para o Brasileirão. E o calouro apontado pelo Jogo Aberto SC se tornou o atacante que mais jogou pelo time Azurra, 33 vezes. Foi ele quem sofreu o pênalti que originou o gol do acesso. E ele vai continuar no Avaí em 2015. E o último aprovado da lista de calouros apontados pelo Jogo Aberto SC foi Bruno Lopes. O garoto convenceu jogando pelo Tigre no Catarinense. Chegou a ser convocado pela seleção sub-20 e foi utilizado no Brasileirão. No total, foram 27 partidas com a camisa do Criciúma e nenhum gol. Mas num jogo treino contra o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, no começo desse ano, ele fez esse golaço de letra. Se continuar nessa pegada, o catarinense promete. Esses foram os calouros indicados que vingaram. Aguarde, porque novos nomes serão apontados e novos calouros vão ter a chance de brilhar. Pois é, ó, Bruno Lopes, Claudiani. Aí também tem o Zangão, o Capa e Anderson Lopes. Rapaziada que vai ser, como é dito aí no meio esportivo, segundo anista, mais um ano e tal, tem tudo para se firmar. Você imagina quem é que pode pintar aí como um cara que pode chamar a atenção? Olha, com exceção do Zangão, né, que acredito que não tenha realmente acompanhado o que fez o Capo, fez o Bruno Lopes e principalmente o Anderson Lopes, se de 10 você conseguiu 3, houve um acerto da equipe, daqueles que trabalham com
os jogadores durante o campeonato, acho que foi muito bom. Acredito sim que mais gente vai aparecer, até porque o Argel tem essa característica, aposta muito nos jogadores da base, vai precisar buscar mais alguém com essa saída do Juninho, vamos ver se o Figueirense vai contratar ou não. Quem tem essa característica também pode aparecer algo novo no Atlético de Ibirama, o Internacional, vamos ver se confirma, que vai ter muita garotada trabalhando com uma bilha, então deve aparecer sim gente nova. E o Léo Lisboa pode ter a grande chance dentro do Campeonato Catarinense esse ano. Muito bem, 12h50 e agora vamos falar com Maurício Neves, direto da Serra Catarinense, trazendo informações do Inter de Lages. O pessoal por aí está numa contagem regressiva, uma ansiedade muito grande, hein, Maurício? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, amigos do Jogo Aberto da Band TV. E, Gustavo, o Inter parte aqui para a reta final da preparação, né? Estamos a 6 dias da estreia, que para muitos clubes é uma estreia, mas que para o Inter tem todo esse significado de retornar à primeira divisão depois de muito tempo longe, né? Desde 2002 que o Inter não joga na elite do futebol catarinense. E o adversário pela frente é a Chapecoense, que vem se saindo melhor nos amistosos, aparentemente é quem está mais à frente. De treinamentos, havia possibilidade de um amistoso que já foi descartada. O Mabilha vai concentrar as forças aqui em treinamentos de controle de bola, como ele vem fazendo, é um treinamento muito intenso, para que o Inter possa estrear bem no campeonato. E também existe a possibilidade da contratação de 2 novos jogadores, estamos aguardando aqui os nomes, porque ficou todo mundo assustado com essa lesão do Juninho do Figueirense, né? Então a necessidade de elenco para o campeonato é grande, aquela velha máxima que bons times ganham jogos e os grandes elencos vão bem nos campeonatos, né? Mas é isso, reta final, a cidade do clima muito positivo, expectativa total, e o Inter parte firme para representar a região serrana. Um abraço aos amigos do Jogo Aberto. De Lages, Maurício Neves. Grande Maurício Neves, companheiro da Band FM, lá da cidade de Lages, Band FM Lages, acompanhando todos os jogos do Inter de Lages. Então você aí da Serra, acompanhe o Leão Baio pela Band FM Lages, beleza? Vamos agora dar uma olhadinha no resultado dos jogos treino que nós tivemos nesse fim de semana. Foram 3. J. Malucelli e Joinville lá no Ecoestádio 0-0. Paraná perdeu em casa para o Metropolitano, placar de 2-0. A vitória é do Metrô. E o Rio Branco de Paranaguá venceu o Atlético de Ibirama. Esse resultado deixou, inclusive, o técnico Silvio Criciúma satisfeito. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha que foi publicado no site do Atlético. Tem uma declaração lá do Silvio Criciúma. A matéria começa dizendo o seguinte: o Atlético Hermann Aichinger teve uma atuação perfeita, apesar da derrota para o Rio Branco por 1-0 em jogo treino realizado no sábado à tarde. O jogo foi em Paranaguá. Abre aspas aí para o técnico Silvio Criciúma. Em Erechim contra o Ipiranga, fomos melhor do que em Pouso Redondo e diante do Rio Branco atingimos um nível quase que perfeito. Claro que com o Figueirense, o adversário mais qualificado, a situação será completamente diferente. Quem também fez jogo treino foi a equipe do Joinville. Nós temos algumas imagens desse jogo treino, vamos dar uma olhadinha? Fotos que foram feitas por lá no Ecoestádio Claudionir Miranda. E o Joinville, que mais uma vez fez jogo treino, realizou vários jogos. O Emerson Maria está descontente, principalmente no setor de ataque, entende que da minha cancha para frente a coisa está pegando. O Joinville tem uma grande estreia contra o Avaí. E o Joinville vem na situação de campeão brasileiro da Série B. O jogo vai ser importantíssimo. O Atlético de Ibirama não pode ter tido um jogo perfeito, porque se fosse perfeito não teria perdido para o Rio Branco e Paranaguá por 1-0. Acho que tem muita coisa a ser feita ainda pelo Silvio Criciúma. E o Metropolitano, a boa notícia vem do técnico Pingo. Afinal, o Metropolitano venceu o Paraná 2-0. Mas é amistoso. Mas pelo menos venceu, só vinha apanhando o Metropolitano de Blumenau. O Metrô Bala do Vale, o pessoal lá, resultado que deixou todo mundo muito otimista para a estreia do Campeonato Catarinense. Quer ver? Fala pra gente aí, Thiago. 2-0, fora de casa contra o Paraná, é um resultado de expressão, né? Já dá uma motivação maior, já entra com sangue no olho já para domingo, já para encarar o Marcino em casa e buscar os 3 pontos. Esse Thiago Chitão, rapaziada, ficou-se empolgada com o resultado, afinal de contas. Aquela história, mas é jogo treino, não pesa nada. Ele deixou escapar, Claudinho. Que faz sim diferença no aspecto psicológico, para dar confiança. Até porque só vinha apanhando o Metropolitano. E o próprio torcedor estava insatisfeito com o que acontecia. Resultado bom sim, agora se espera o início do estadual. Entramos na semana do campeonato e vamos ver confiança da equipe. Eu quero ver uma novidade, uma jogada ensaiada que surpreenda. Os treinadores têm que aparecer com algo novo. A agenda do dia, vamos dar uma olhadinha em quem é que faz jogo treino hoje. É o Marinheiro, Marcílio Dias, joga contra o Paraná. O jogo vai acontecer lá em Curitiba, 4 horas da tarde. O Jogo Aberto estará de olho e traz as informações no programa de amanhã. Também tivemos nesse fim de semana um caminhão de amistosos. Vamos dar uma olhadinha no caminhão.
Olha só aí na nossa Jamanta, Chapecoense empatou com o Ipiranga em 1-1, o jogo foi na sexta-feira, hein? 8 da noite. Avaí Jacobina 0-0, Novo Hamburgo e Criciúma também 0-0, Chapecoense Passo Fundo 3-1 e o Figueirense empatou com o Guarani de Palhoça em 0-0. Nesse jogo, Figueirense e Guarani de Palhoça, a notícia mais triste do fim de semana, a fratura exposta do Juninho. Era para ser destaque o jogo, mas ganhou repercussão muito mais. Juninho e Ceará. O 0-0 no placar poderia retratar o que foi o amistoso entre Figueirense e Guarani de Palhoça neste domingo. Porém, mais importante do que o jogo ou o placar foi esse lance, que encerrou a partida antes dos 45 do segundo tempo. O jovem volante Ceará do Guarani, de apenas 21 anos, acertou um carrinho por trás no lateral Juninho, o suficiente para fraturar a fíbula, romper os ligamentos do tornozelo e despertar a ira do técnico Argel Fux. Isso é entrada criminosa, isso é pra ser preso. É pro cara sair no camburão da polícia do estádio. O local fraturado foi imobilizado ainda no gramado e Juninho foi levado de ambulância a uma clínica da capital, onde exames comprovaram a gravidade da lesão. A cirurgia do atleta, que saiu chorando do gramado, estava marcada para amanhã desta segunda-feira. Amanhã, na reapresentação do elenco para a fase final da pré-temporada, o médico do Figueirense irá conceder uma entrevista coletiva sobre o caso e estipular um prazo para a volta do jogador, que deve perder grande parte da temporada. É uma tragédia, né? Porque a entrada é uma entrada criminosa. É criminosa, né? Eu espero só que o jogador seja punido. Porque eu não posso ouvir o que eu ouvi no campo, dizendo que foi uma jogada de jogo. Impossível uma jogada de jogo. O jogador está de costa, dá um carrinho num companheiro de profissão dele, né? E tem uma fratura exposta como teve. É uma coisa que o Juninho vai demorar 6 meses para voltar. Por meio de nota oficial, o Guarani de Palhoça lamentou a lesão do jogador do Figueirense. Muito abatido, o técnico da equipe, Amaro Júnior, comentou o lance após o jogo. Fatalidade, acidente. Para mim, se der acidente de trabalho, esse menino do Ceará assim, ó, é um trabalhador de boa índole, tem toda a sua formação aqui dentro do Figueirense, inclusive, entendeu? Ele foi emprestado para nós ano passado, terminou o contrato aqui, a gente refez o contrato com ele no Guarani, e o primeiro lance do jogo aconteceu essa fatalidade, né? A gente, os nossos atletas estão todos tristes, muito tristes, e a gente espera que o atleta do Figueirense tenha uma recuperação rápida. Nitidamente muito abatido o técnico Amaro Júnior. Claudio Nir, na entrevista coletiva, o técnico Argel Fux voltou a falar. Ele espera que o jogador seja punido. Mas aí entra naquela história que a gente até discutiu ainda há pouco, você lembrou, né? É um amistoso. É um amistoso, não tem como ser punido. Infelizmente aí, outra vez o lance. Olha o tapa que o Juninho dá na bola. Ele tira totalmente e o Ceará acaba atingindo só o tornozelo. Totalmente imprudente, desnecessário, jogada de meia cancha e infelizmente o Juninho fica fora 6 meses. Hoje à tarde, portanto, deve ser feita cirurgia do jogador Juninho e a expectativa que se tenha é que ele tenha a melhora que o torcedor do Figueirense agora. Deve ser uma recuperação um pouco mais demorada, Claudinho, porque no linguajar popular, tá? O local ainda não foi aberto. Não dá para saber o que tá, qual a condição daquela região que foi afetada. Mas fala-se na possibilidade de colocar parafuso, chapa e uma tal. recuperação complicadíssima para o Juninho. Com certeza um atleta que foi a maior contratação que fez o Figueirense, vinha do Palmeiras, estava experimentando uma nova função dentro do futebol, que seria meia cancha, talvez tivesse até dificuldades de adaptação. Essa é a realidade. O Juninho não tinha apresentado ainda aquilo que esperava com relação à camisa 10 de Figueirense, mas mesmo assim o cara tinha todo o carinho do torcedor pela sua passagem mais esplêndida com a camisa meia dúzia do Figueirense. Rapidinho aqui, Claudinei. Tá, tudo bem. É um jogo amistoso, mas não deixa de ser oficial. Não deixa de ser oficial, mas é uma partida amistosa. E isso, logicamente, pode ser criado um fato com relação a essa situação do Juninho, mas geralmente não acontece nada. Pois é, concordo contigo. Eu acho bem difícil, de fato, ter alguma punição pro Ceará, o que, na minha opinião, acaba sendo injusto. Até porque não está previsto, não existe regulamento para isso, não tem nada. Exatamente. Vamos seguir aqui falando agora do Avaí, que encarou o adversário jogando lá atrás. Teve uma arbitragem, né, Claudinei? Foi bem a arbitragem. Foi bem a arbitragem. Não acompanhei. Foi bem a arbitragem, sim. Avaí e Jacobina. A rapaziada jogou na retranca, olha só. O Leão da Ilha não saiu do zero no último amistoso antes do início do Campeonato Catarinense. Muito é verdade por conta da retranca do Jacobina,
clube baiano treinado pelo técnico Andrade, campeão brasileiro pelo Flamengo. O Avaí começou o jogo com Wagner, Pablo, Felipe Maia, William Rocha e Altinho. O meio-campo teve Wellington, Eduardo Neto, Edinho e Renan Oliveira. Bruno Mendes e Rômulo formaram a dupla de ataque. Com dificuldades para passar pela defesa baiana, o técnico Geninho mudou toda a equipe durante o segundo tempo. Entraram Diego, Marrone, Cássio, Yuri e Sander na defesa. Claudinei, Hevson e Denner no meio-campo. E Anderson Lopes, André Lima e Danilo Medeiros formaram o trio de ataque. A situação pouco mudou e a chance mais clara de tirar o 0 do placar foi nesse lance de André Lima. Para o técnico Geninho, o teste valeu a pena e a partir de agora ele vai montar o time que deve estrear no Catarinense domingo contra o Joinville. Vamos definir uma maneira de jogar, pôr essa equipe para rodar em 2 coletivos para que a gente dê um entrosamento um pouco melhor, fazer as escolhas daqueles que eu acho que no momento, pelo menos o que apresentaram até agora, estão melhor, para que você inicie o campeonato. Não participaram do amistoso o meia Marquinhos, o volante Eduardo Costa e o atacante Roberto. O trio vai perder as primeiras rodadas do Catarinense por conta da confusão no clássico contra o Figueirense no ano passado. O Avaí entrou com um recurso tentando converter a pena em doações, mas teve o pedido negado. Essas horas aí o cara deve estar pensando em casa, né? A rapaziada que estava envolvido, Marquinhos, o Eduardo, quem mais? O Roberto. Vai pensar assim, pra que eu fui fazer aquilo, Claudinei? E nós, na verdade, já sabíamos ano passado, final de ano, naqueles programas especiais, conversamos aqui com o presidente do TJD. Ele já havia afirmado que em nenhuma oportunidade ele havia concedido esse tipo de situação e acabou sendo confirmado. Marquinhos, Eduardo Costa, Marquinhos 7 rodadas, Eduardo Costa já pela cirurgia e Roberto 2 rodadas, estão fora do Catarinense. A mesma coisa aconteceu com o Wellington Saci do Joinville. Estás otimista quanto ao Avaí para essa temporada, Cláudio? O que te parece o Avaí nesse início? Vamos aguardar um pouco mais, até porque são 3 jogadores de muito peso. Você não tem Marquinhos no time, isso pesa demais. E essa primeira amostra com relação ao amistoso não foi das melhores. O ataque continua sendo um problema e Bruno Mendes confirmou aquilo que se esperava. Não apareceu. Pois é, foi cobrado no fim do jogo, inclusive novamente pelo técnico Geninho. Vamos agora falar da Chapecoense, também fez jogo amistoso e quem resolveu a parada foi a rapaziada da Cabeleira. A Chape saiu na frente do Passo Fundo com esse gol de Camilo, após o cruzamento de Gil. Depois de marcar, Camilo atuou como garçom. Foi dele o passe para Roger ampliar o marcador. Ainda no primeiro tempo, William Barbie bateu cruzado e fez o terceiro da Chapecoense. O gol de honra dos visitantes foi marcado por Cleverson, que foi campeão estadual pela Chape em 2011. A gente veio se preparando esses 20 dias aí, 19 dias. Tivemos alguns jogos aí e esse o último. A equipe está se lapidando cada vez mais. Houveram erros sim no jogo, isso é normal, mas tivemos muitos acertos também. Satisfeito, no primeiro tempo com muita intensidade, né? Intensidade sem a posse de bola na marcação, organização quando a nossa marcação por vez ou outra falhava, a qualidade na posse de bola importante e a velocidade que a gente pediu. Cláudio Nish, Chapecoense correspondendo às expectativas na questão da contratação ou das contratações que foram feitas no resultado dentro de campo. Tem mostrado bom futebol esse time da Chape. E o que eu espero da Chapecoense, principalmente Vinícius, é o técnico campeão, que algo novo apareça no futebol catarinense, principalmente jogada ensaiada. Os nossos treinadores têm que trabalhar um pouco mais nesse sentido. Não podemos continuar na mesmice. Crescemos, mas não podemos parar aí. Eu quero ver algo novo e a cada rodada nós vamos tentar ver se realmente isso existe. É legal mesmo. Vamos dar uma olhada nisso aí. Jogo Aberto SC sempre criando algumas coisas com a ajuda de Claudinei e Miranda. Vamos dar uma olhada um pouquinho melhor nessa rapaziada aí, na questão de jogadas ensaiadas. Alô, técnicos de Santa Catarina, vamos trabalhar que isso vence jogo sim e ganha todo mundo. Logicamente, até porque o futebol precisa de algo novo. O futebol brasileiro vive um momento difícil. Se o catarinense está em ascensão, aproveita o momento difícil e faz algo novo. Boa, Claudinei. Tá apoiado, viu? Assina embaixo. Diego e Rafael Lima, jogam juntos? Jogam juntos sim, uma grande contratação fez a Chapecoense. Rafael Lima é o grande capitão e talvez o melhor zagueiro do estado. Vamos agora falar do Criciúma. Vamos saber das informações do Tigre com o companheiro, gente boa demais da Rádio Marconi, ele, Joel Bernardo. Bora pra lá, vai!
Boa tarde, Gustavo, meus amigos do Jogo Aberto. O Criciúma entra na última semana da pré-temporada, antes da abertura do Campeonato Catarinense, sábado aqui em Criciúma com o Guarani de Palhoça. O Criciúma realizou 2 testes nos últimos dias. Um jogo treino 1-1 com o Cruzeiro de Porto Alegre e no último sábado um amistoso no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O Criciúma empatou em 0-0. O Tigre não fez um bom jogo, foram 7 alterações. Basicamente é um time jovem, com Barreto, Joilson, Luizinho Melo, Luca, Iago Maidana, Roger e também Vitor Michels, os mais experientes do elenco tricolor, pelo menos até o momento, para a abertura do Campeonato Catarinense. Jogadores como Danilo Tarraxa, contratado esse ano, lateral esquerdo, e Kleber Santana. Douglas Tanque deve fazer a sua estreia no final de semana. Junto com ele, o atacante Luiz Alberto Pereira, que também esteve participando do jogo amistoso do último sábado. Placar de 0-0. O time base do Criciúma para abrir a temporada deve ser do goleiro Bruno, lateral direito Eduardo, zagueiros Rafael Pereira e Joilson, meio campo Barreto, Danilo Tarraxa à esquerda, Luizinho Melo, Bruno Lopes, o ataque com Luca e ainda Kleber Santana. De Criciúma para o Jogo Aberto da Band, Joel Bernardo. Grande Joelito. Fala pra mim, Claudinho, te agradou essa formação que o Joel trouxe pra gente? Vamos aguardar, até porque o Luizinho Vieira deve trazer novo, pintar com algo novo. Vamos ver o Criciúma, que é a grande incógnita com relação aos maiores do futebol catarinense, como vai proceder o Criciúma e se vai manter a aposta no Luizinho Vieira. Acho que a diretoria do Criciúma tem que fazer isso, manter a aposta, não pode ficar trocando sempre, como fez até agora. A exigência em cima do Criciúma vai ser muito grande, porque dos maiores foi o que mais pecou no ano passado. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, ó, torcedor do Tigre de carteirinha, gosta muito do Criciúma, sempre assiste ao Jogo Aberto SC. Seu César, funcionário da Taia, foi lá em casa, fez o reboco, tá bonitinho, viu, seu César? Tá tudo dentro dos conformes, mas já bacana, porque tá na garantia. Eu não disse nada, fiquei quieto. Não, mas tua cara eu conheço, tua cara eu conheço. Deixa eu aproveitar e abraçar o garçom Ramon Garoto, viu? Que assiste o Jogo Aberto SC todos os dias, lá na nossa linda Gamboa. Tá maravilhosa a Gamboa. Então, Ramon, obrigado, então o Figueirense vai bem no estadual desse ano. Valeu, Cleber Miranda, meu parceiro, grande abraço. O Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. Pra você, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau.